Fala pessoal, começando mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o React Query, que é uma biblioteca muito interessante que o pessoal está utilizando aí ultimamente para gerenciar requests no React. Tá? Nessa biblioteca a gente não tem que fazer todo aquele lance de usar state para loading, mirror e para response. Né? Essa biblioteca já toma conta de tudo isso para a gente. E a gente também tem algumas padronizações no projeto por conta dessa biblioteca, né? Porque ele usa o conceito de query e de mutation do GraphQL, que não necessariamente precisa ser utilizado com o GraphQL, vocês vão entender aí no vídeo. E a gente também vai ter acesso a um cache bem legal, um cache no client que funciona perfeitamente. Então é isso, tá pessoal? Antes de mais nada, já vou pedindo desculpa se o áudio estiver bem estranho, porque aqui em casa tá meio vazio, então tá até um pouco de eco. Tem um passarinho na rua ali que não para de cantar nunca, e meu cachorro vai latir com certeza. Então já vou pedindo desculpa para esse tipo de barulho. E vou pedindo para vocês se inscreverem e dar like aí no vídeo. Eu tenho vários outros vídeos aqui no canal falando sobre o React, vários vídeos assim para iniciante. Tem um vídeo falando como criar seu primeiro formulário, como usar state, fazer sua primeira request na API. Vou deixar aí na descrição vários vídeos bem legais para quem está começando também, tá bom? Acho que essa é a primeira vez que eu mostro o rosto aqui, então já vou tirar isso aqui, tá? Fica tranquilo. E vai ficar aqui no cantinho da tela meu rosto e a gente vai conseguir codar aí, tá bom? Então vamos lá. Então aqui no React Query, você já pode jogar aí no Google React Query, tá? Esse primeiro link é a documentação e esse segundo aqui é o NPM, tá? A documentação, você clica aqui em Docs e você já está dentro, tá? O importante aqui para a gente é o Quick Start. E importante, claro, é já iniciar a aplicação, que eu vou deixar aqui de exemplo, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês baixarem também. Vou iniciar aqui só para vocês darem uma olhada. Eu deixei uma aplicação criada já bem simples. É uma aplicaçãozinha, cara, que só tem... Eu coloquei essas bordinhas para vocês entenderem onde que são os componentes. Esse primeiro aqui é um componente que só tem um strong e um parágrafo, né? Então, a ideia aqui é que essa aplicação lixe artigos como se fosse um blog fake, e esse componente aqui de cima vai mostrar o total de artigos que tem. Aí, nesse botão aqui, quando a gente clica em abrir, ele mostra essa listagem de artigos, né? Que aqui, por enquanto, só tem title e content. E vamos ter algumas funções aqui de excluir, editar, aí depois tem lá o salvar e cancelar e etc. Então, só mostrando aqui para vocês, abrindo o network, nós ainda não estamos fazendo nenhum tipo de request na API. Então, o que a gente vai fazer agora de início é fazer esse request aqui de get all, né, de todos os artigos, e esse request aqui de totais também, tá bom? Então vamos lá, para instalar o React Query, yarn add React Query, tá? Não tem muito segredo. Então já vou executando aqui. E para TypeScript, que a gente vai estar utilizando aqui, se você não quiser, não precisa instalar. Yarn add types dash React Query. Sempre em dev mode, né? Dev dependence. Então vamos esperar aí instalar. Foi também. A gente já pode fechar isso aqui. Então mostrando aqui para vocês a estrutura de pastas, como está a aplicação agora. Aqui dentro da pasta src nós temos os arquivos index, que está utilizando esse React novo aí, né? Com esse React DOM diferente. Que está aí com um app. No nosso app a gente tem aqui um state que é só desse botãozinho aqui de abrir e fechar. Eu cliquei aqui só para a gente fazer uma graça, não tem necessidade nenhuma. Então, tem esse state aqui. A gente tem o Total Articles, que é esse componente aqui de cima, né? Que tem o 4, que mostra o total. Se a gente entrar aqui, vocês vão ver que não tem nada demais. É só um 4 com Articles. E aqui nós temos o nosso botão, né? E aqui nós temos a nossa listagem de artigos, que quando esse state aqui está true, ele exibe, e quando não está, ele fecha. Aí aqui, por enquanto, a gente está mostrando esses artigos aqui mocados, né? Então, a gente tem aqui um state aqui em cima. Fica tranquilo, porque essa aplicação já está aí embaixo, aí, que é essa estrutura inicial. Você pode baixar aí do GitHub tranquilamente. Aí aqui, no nosso array, né, a gente tem a gente só renderiza o article várias vezes, que é também um outro componente bem simples, que só coloca aqui title content, editar, excluir, e a gente fez uma simples lógica aqui de formulário. Se você também não sabe como fazer formulário, fica tranquilo, tá? E é isso. Esse é um conceito bem diferente, então vou pedir para... Mesmo que você não esteja entendendo nada, que você fique até o final do vídeo, que você vai conseguir entender, cara, vai por mim. É um conceito bem legal, e mais para quem é júnior aí,
vai ser super interessante para você colocar isso no seu currículo já. Eu tenho certeza que vai te agregar muito valor aí. Cara, vai ser uma coisa muito simples que você vai aprender e que vai te ajudar muito no desenvolvimento. Tá? Então vamos começar. Eu tenho aqui uma outra API. Eu criei aqui uma APIzinha de teste, como eu costumo fazer nas outras aulas, que eu também vou deixar o link aí na descrição. E eu vou mostrar aqui para vocês que é uma API fake, você não vai precisar instalar banco de dados nem nada do tipo. É uma APIzinha fake que também usa aqui um array de artigos, que no caso é o mesmo que está ali no front, né, que a gente colocou aqui no back-end. Então é um arrayzinho de artigos que tem aí post, pet, get e etc. E a gente vai só manipulando esse array aqui de artigos. E para vocês terem uma ideia, a API só tem um arquivo, né? Então você só vai dar aí um yarn para instalar tudo e depois yarn start. E a nossa API já vai levantar. Aí levinha pra caramba. Ela vai levantar aqui no localhost 8081 e ela vai aqui no index, né? Vai retornar esse hello aqui só para você ver que está funcionando direitinho. E agora a gente já pode voltar aqui na nossa aplicação, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente já instalou o React Query, só que a gente precisa passar um context envolvendo toda a nossa aplicação para ele conseguir funcionar. Então, se você vier aqui no Quick Start, você vai ver aqui que ele tem aqui já esse Query Provider. Ele inicia o context dele aqui, nesse Query Provider, tá? Mesma coisa que a gente costuma fazer com Redux, com routers e etc. Então, vamos pegar aqui esse Query Client Provider, vamos aqui no nosso app, aqui no nosso index, vamos envolver todo o nosso app dentro desse Query Client Provider. Vou importar ele diretamente aqui do nosso React Query. Deixa eu fechar aqui. E aqui ele espera um parâmetro client, né, que é uma prop, que a gente também inicia utilizando esse padrão aqui do React Query. Então, estou só copiando aqui as coisas da própria documentação. Init client. Então, eu posso passar esse Query Client para cá e eu vou importar esse Query Client do React Query. Então, duas alterações que nós fizemos aqui. Envolvemos todo o nosso app nesse Query Client Provider, que vai ser o provider do context do React Query. E iniciamos aqui o nosso Query Client, que é super importante. Vocês vão entender depois como que ele funciona. Tá? Salvamos, né? Não vai mudar nada aqui na nossa aplicação, vai continuar funcionando normal. Agora sim, nós já podemos começar a integrar nossas rotas. Eu quis fazer com esses componentes bem isoladinhos, porque a gente não... Para vocês verem como que a gente pode ter vários componentes fazendo vários tipos de requests, sem precisar de um Redux para manipular um ou outro. Todos eles vão conseguir se comunicar, isso é bem legal. E vamos deixar aqui o app bem clean, né? O app vai ficar desse jeito que está aqui no final do código. E a gente vai começar aqui com esse total articles, né? Então, vamos começar fazendo um request aqui. Se você dá uma olhadinha aí na API que eu disponibilizei para vocês, a gente tem aqui uma rota chamada articles total, que é um get, que ele só retorna um JSON com esse total aqui, que é um número, né? Que ele vai dar o length aqui do nosso articles. Então, só para vocês verem funcionando, vou dar um ping aqui nessa rota. Olha lá, ele retorna total 4, né? Então é um array, é um JSONzinho que ele retorna pra gente. Então vamos voltar aqui no nosso front. Para a gente fazer aqui o nosso primeiro request, nós vamos utilizar aí aquele padrãozinho de use query do GraphQL. Query no GraphQL é quando você quer meio que fazer um get, né? Meio que você vai fazer uma consulta sem alterar nada na API, sem alterar nada de banco de dados, sem mandar um body, né? Então aqui no React Query ele usa esse mesmo padrão, né? De use query, de query, né? Então a gente aqui pode importar o use query do React Query. E aqui ele espera como primeiro parâmetro, aqui dentro desse hookzinho, uma key, que por enquanto a gente vai deixar aqui fora. Aqui geralmente é um array que você coloca tudo que você quer dentro, né? Esse array pode conter várias coisas. Aqui, por enquanto, como é algo bem simples, nós vamos colocar aqui articles total. Vou colocar aqui com if. Então ele espera aqui como que o primeiro. E como segundo parâmetro, ele espera uma promise, que é a promise que ele vai resolver de fato aqui dentro, tá? Então aqui nós vamos abrir uma arrow function e vamos colocar aqui um fetch. Olha a ambulância passando. E aqui dentro desse fetch nós vamos colocar essa rota aqui. E aqui, como é um fetch, né? Deixa eu diminuir um pouco o zoom.
a gente tem que resolver esse fetch, porque senão ele não vai retornar um JSON de fato pra gente. Então aqui eu vou colocar data.json. E é isso. O que esse fetch vai fazer aqui? Se a gente jogar isso aqui no browser, você vai ver que ele vai retornar exatamente aquele mesmo array ali. Então vou só jogar aqui para vocês verem. Aqui já fez o request, ele retorna total 4. Então é isso, tá? Aqui a gente já pode desestruturar. A gente vai ter acesso aqui ao loading, error e o data. O data vai ser o response, né? De quando isso aqui for executado e já estiver tudo funcionando. Essa polícia vai ficar aí um tempinho, hein? Mas voltando aqui, a gente tem o loading aqui. O que a gente faz aqui? Esse loading é quando a promessa ainda não tiver sido executada, né? Erro é quando a promessa tiver um erro. Isso aqui vai ser booleano, esses dois primeiros. E o data vai ser o response. Então o loading aqui vai ser um if. Né? Nós vamos travar a exibição do nosso componente quando está carregando. Então, você pode fazer de outra forma aí. Então, nós vamos colocar aqui carregando. Quando está loading, nós vamos colocar aqui carregando. Vamos colocar aqui um outro if para quando tiver error. Vamos colocar aqui um error com exclamação. E aqui vai ser o nosso data, que a gente pode tipar aqui, se eu não me engano, criando aqui um novo type, aqui em cima, antes do componente, chamado response, que vai ser, que nem vocês viram lá na API, vai ser um total number, conforme vocês viram aqui. Né? Então a gente só colocou aqui o meu response, a gente pode passar aqui. E agora vocês vão ver que o data tem um response e pode ser undefined também. Então a gente já pode usar esse data aqui no nosso, onde está o 4, né, que mostrava o total mocado. Deixa eu dar um zoom de novo. A gente pode apagar ele e colocar aqui data.total. Salvamos. Vocês vão ver aqui que ele já deu um probleminha. Cannot be... Ok, ele está dando esse problema aqui porque a gente está retornando string, se eu não me engano. Então vamos tirar isso aqui, vamos colocar dentro de um parágrafo. Ele já está retornando 4, né? Porque a API de fato tem 4 artigos. Mas só para vocês verem aqui que ele já está fazendo o request. Articles total, tá vendo? Então, ele já está fazendo o request de uma forma muito simples. A gente não está vendo o loading aqui, porque ele está indo muito rápido. Porque quando a gente está no localhost, né? Então, eu vou aqui no próprio browser jogar para slow 3D. Você vai ver que ele vai ficar bem mais lento agora. E nós vamos conseguir ver o loading. Carregando. Viu? Foi tudo certinho. Show, isso aqui fomos de primeira. Essa aqui, lembra dela? Que essa aqui é bem importante, né? Vamos lá. Vamos agora fazer o request desses caras aqui, que é do get all, né? Repara que o nosso articles total fica refazendo o request toda vez que eu volto aqui na tela. Tá vendo? O que é isso? É um conceito que tem no React Query de meio que deixar o dado sempre atualizado pra gente. Então, toda vez que ele tem um window on focus aqui, ele pega e faz um refetch novamente do request pra gente. Tem como a gente desativar isso? Eu vou mostrar pra vocês já como é que faz. É um código bem chatinho de fazer, mas tem como desativar isso. Mas não se preocupe com isso, porque ele não fica atualizando o componente. Ele meio que só fica refazendo esse request aqui no back-end e ele só atualiza o componente se tiver alguma coisa de novo. Se continuar retornando sempre 4 do back-end, ele não vai fazer nada ali. Se retornar um 5, aí sim ele atualiza o state e reexibe o componente pra gente. Então não se preocupa com isso. Tá? Vamos lá agora para o get all de tudo. Então vamos aqui. Vamos utilizar esse mesmo padrãozinho aqui. Não vou copiar, só pra gente conseguir mostrar direitinho. Então estamos aqui. Já temos aqui um type para o article. Então vou usar aqui um type. Response, mesma coisa que a gente fez lá no outro. Estamos só criando aqui o type primeiro. E o que nós vamos fazer aqui vai ser, vamos desestruturar ali em cima, que nem nós fizemos. E aqui vamos utilizar o useQuery do React Query. Vamos aqui em cima criar a nossa key. E aqui a nossa key vai se chamar article, né? Que é como se fosse um get all.
Podemos passar nossa aqui como primeiro parâmetro. E agora vamos abrir o error function novamente, chamando fetch. E aqui na nossa API, a rota agora é só /articles. Show. Tá vendo que ele retorna o mesmo array. Passamos aqui. E agora precisamos do then data.json. Se não tiver isso aqui, .json aqui, não vai funcionar, tá? Então tem que ter esse then aqui. Se você quiser utilizar um Axios aí, por exemplo, vai funcionar também igual. A gente só está usando aqui o fetch para não instalar nada. Então a gente já pode desestruturar aqui o loading, error e o data, que é o nosso response, né? Vamos fazer aqui a mesma coisa. If each loading, vou colocar aqui return, parágrafo carregando artigos. E vamos copiar aqui, if erro ao carregar artigos. E é isso, tá, gente? Agora a gente já pode pegar aqui o data, passar aqui no lugar de articles. E o nosso data aqui, isso, claro, a gente tem que passar aqui o nosso type, para a gente conseguir tipar o response, né? Agora o data já virou o type response, que é o nosso articles. Se a gente olhar aqui, ID, title, content, tudo string, tá? Tranquilamente. E já podemos salvar. E olha como o nosso código é muito simples. Temos 30 linhas aqui, nem 30, né? Porque a gente dá para tirar esse key aqui. Muito simples o nosso código para fazer o nosso request. E olha como já vai estar funcionando aqui, tá? Isso já vai estar funcionando de fato pra gente. Então, vou tirar aqui o Slow2G só para carregar mais rápido. Vou voltar aqui com o Slow2G. E quando a gente clicar aqui no abrir, ele já vai fazer o request de todos os artigos. Carregando artigos. E mostrou pra gente. Viu como foi suave pra caramba? É muito simples, né? É muito simples. Poucas linhas a gente já consegue fazer um request com loading, error, data, já tratando tudo. Uma coisa legal agora que vocês vão ver é que quando eu apertar aqui no fechar, quando eu clicar aqui no abrir de novo, o que ele deveria fazer quando eu clicasse aqui no abrir? Ele deveria carregar novamente o request, né? Ele vai fazer isso. Só que o que a gente espera que o React faça normalmente? Que exiba carregando, o usuário fique lá travado. Porra, não posso fazer nada, carregando. Depois que ele carrega, que ele exibe a listagem pra gente. Mas olha o que acontece. Ele mostra tudo e só depois que ele termina o request e ele atualiza se tiver coisa nova. Ou seja, ele já fica com um cachezinho no client, com esse array inteiro ali de artigos, e ele só atualiza esses nossos componentes de artigos se tiver alguma coisa nova da API. Se esse response da API não for diferente, ele não faz nada, ele descarta esse response. Então, a gente pode abrir e fechar aqui, ó, a gente não vê nenhum loading, ó. Tá vendo? Que ele tá fazendo, ó, de 50 que eu apertei, ele fez só um, tá vendo? Ele não vai fazendo vários, entendeu? Ele tem essa inteligência de só fazer um por vez, pra gente não derrubar a API também de tanto request, e ele não fica atualizando o client. Então, o client fica, aqui o nosso front, né, fica muito leve por conta disso. Olha lá. E agora, para vocês entenderem aí como que a gente tem que, como que a gente pode manipular aqui os states, né, vamos fazer o excluir, que ele além de atualizar essa listagem aqui de get all, ele também vai atualizar essa listagem aqui de total, né? Então vamos lá para o nosso excluir e depois nós vamos para o editar. Se você for um cara esperto aí, você já vai ver que aqui no componente articles nós temos o botão de excluir. E aqui nesse handle click remove, ele está em branco, não faz nada, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Agora nós não vamos mais utilizar o use query, né? Nós vamos utilizar agora o use mutation, porque agora nós precisamos passar um ID, né, para a rota, para falar, ó, a gente quer editar, a gente quer apagar esse artigo ID X, né? Vocês olharem aqui, eu estou usando aquele ID fictício, né, aleatório. Então nós vamos passar esse ID para a API e a API vai apagar. E depois nós vamos fazer os dois requests que a gente está fazendo aqui em cima, de get all e da contagem, né, de todos. Então vamos lá. Aqui o use mutation, aqui a gente não precisa passar aqui, né, porque esse não é um request que a gente precisa cachear e etc. Então aqui de cara nós já vamos passar a nossa função, né, que vai ser o nosso fetch. Né? Aqui ele vai ter um method, que aqui vai ser um delete. E aqui o nosso body,
que se eu não me engano é stringify body. Eu acredito que seja isso. Opa. Não, aqui é data. Pera, vamos jogar no Google. Fat post. Então aí, ao vivo, pesquisando aqui no Google. Aqui, body. Foi, é isso. Então, nosso fat aqui. Esqueci da rota, claro. JSON.stringify ID. Aqui, claro, no nosso error function, como a gente vai passar alguma coisa, né? Vamos passar aqui um ID string. Na verdade, aqui a gente não tem body, tá? Opa, desculpa. Aqui na nossa rota, agora vai ser um delete article. Deixa eu conferir aqui na API. Delete articles /id. Então, aqui ele vai ser delete articles /id. Então, posso copiar. Aqui eu preciso passar o ID para a rota. Então, vou só passar o ID aqui porcamente na string. Ali com o nosso method delete. Aqui, eu não vou desconstruir, porque senão depois vai ficar ruim para pegar os loading e tal, né? Então, eu vou deixar aqui delete mutation e eu uso só onde eu precisar, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um if aqui em cima desse if do form. If delete mutation loading. Mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Vou retornar aqui um parágrafo apagando artigo. Foi? Apagou o artigo. A gente vai mostrar essa mensagem, né, de apagando artigo quando estiver carregando. E aqui nesse delete mutation, essa mutation aqui, ela não vai... Vou até recarregar aqui para vocês verem. A gente não vai fazer um delete de cara aqui, né? Isso não vai, esse request não vai ser feito automaticamente como esse de totais aqui é feito normalmente. A gente precisa chamar ele, né? Por isso que essa é a principal diferença do useQuery para o useMutation. É que o mutation você consegue controlar de uma forma melhor quanto que você quer que esse request seja executado. Então, a gente recebe aqui nesse delete mutation um callback chamado mutate, que pode ser tanto mutate quanto async mutate. A única diferença é que um promise e o outro não é. Então, aqui, como a gente não precisa esperar isso para fazer nada, nós vamos só usar esse mutate aqui e já vamos passar aqui de cara o nosso ID do article, né? Então, article.id. Ou seja, a gente está passando aqui a mesma coisa que a gente espera aqui, tá vendo? Uma string, aqui ele espera uma string também. Então, é isso, tá? Vamos testar? Agora a gente já pode colocar aqui. Vamos abrir. Exibimos aqui rapidamente os nossos artigos. Vamos colocar aqui slow 3D. Vamos apertar aqui em excluir. Olha lá, apagando. Ele já fez um request aqui. Repare que ele fez um request e não aconteceu nada. Ele só parou o loading ali e não aconteceu nada, né? Tá tranquilo. Quando a gente voltar aqui agora, ele deve atualizar. Atualizou, porque a gente voltou, né? Ele deu esse window focus ali. Então ele já atualizou pra gente a nova listagem. Só que o que a gente pode fazer para quando, assim que esse artigo for deletado, a gente atualizar essa listagem e esse totais aqui. Tem como a gente fazer isso sem o Redux, sem passar próprio para cima nem nada do tipo. A gente vai fazer isso utilizando as keys que a gente criou únicas aqui, sabe? Nesses requests. Por exemplo, aqui a gente criou uma key para articles e aqui a gente criou uma key para totals. Então o que a gente vai fazer é utilizar essas keys, tá? Então vamos lá, a gente tem que falar pro React Query. Por favor, limpe o cache dos requests que tem essa key específica. Por favor, limpe esse request e atualize o componente para mim. Tá? Então como é que a gente faz isso? Aqui a gente precisa usar esse client que a gente utilizou aqui no index. Tá? Pra gente não importar ele, que é a pior forma possível de fazer isso, eles também já disponibilizaram para a gente um hook que a gente já consegue fazer aqui usando o useQuery Client, tá? Esse é o hook, tá? Então o que
criou aqui uma conta chamada client e chamou esse useQueryClient. A gente portou ele do React Query, né? E a gente já tem esse client aqui. O que a gente faz agora? Esse client que a gente usa ele como callback para falar, atualiza essas keys. A gente passa aqui como segundo parâmetro nesse cara aqui do useMutation um objeto. E nesse nosso objeto nós vamos ter alguns eventos, né? Nós vamos ter onSuccess, que por enquanto vai ser um error function vazio, e o onError. Tem outros também, tá? Mas aqui a gente só vai utilizar o onSuccess e o onError. Aqui no onError, eu vou colocar console log error. A gente não vai fazer nada aqui. E aqui no onSuccess a gente vai falar, ó, quando esse request finalizar e tiver um sucesso, por favor, atualize essas duas keys aqui que eu vou passar para você. Então o que a gente faz aqui? Client dot invalidate queries. E a gente vai passar aqui as keys. Aqui do list, aqui é articles. Então agora ele vai limpar os artigos, né? Esse get all aqui de artigos. E agora a gente usa esse mesmo callback agora para o total. Copiei aqui do total. Muito importante que essas keys sejam únicas, né? Para poder funcionar. Se você não se sentir confortável de fazer isso, você pode, por exemplo, criar um arquivo chamado keys e exportar um objetão, você só ficar importando esses objetos. É uma forma mais segura de fazer isso, tá? Mas o que a gente fez aqui? No sucesso, vamos invalidar essas duas queries. Então agora aqui vamos recarregar. Vou tirar aqui o slow 3D. E agora aqui no abrir, agora quando a gente clicar no excluir, tem que atualizar essa listagem aqui e esse total aqui. Então vamos lá, excluir. Olha como foi rápido, gente. Ele fez o request delete, né, no nosso ID, e refez o request de articles e de articles total. Muito fácil, né? Foi muito rápido. E, gente, para o primeiro vídeo é isso aí, tá? Eu vou fazer mais um vídeo com a gente fazendo esse delete aqui. E eu vou colocar um botãozinho aqui em cima também para a gente conseguir criar um novo artigo. Vocês vão ver aí como que fica fácil. Putz, se fosse uma aplicação muito maior, funcionaria lindamente também. Todos os requests sendo feitos, cada componente dentro do seu componente, tudo organizadinho, com key, caramba. Tá muito legal, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos. E assim que eu fizer o outro vídeo aí com o useMutation, eu vou colocar aí pra vocês também como a gente tá fazendo aí o editar e o criar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá um like no vídeo aí. Desculpa aí qualquer coisa. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.